Fala, concurseiro! Foi noticiado essa semana em vários órgãos de imprensa que o atual diretor-geral da PRF Silvinei Vasquez, teria trazido um prejuízo à União de mais de R$50 mil em virtude de uma indenização que a União teve que pagar a um frentista que teria sido agredido pelo atual chefe da PRF. Vamos tratar esse caso e vamos relacionar isso ao concurso público. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou ex-PRF e aprovado em outros 6 concursos, e o objetivo desse vídeo não é ser um vídeo de que ficar querendo fazer fofoca, é um vídeo para explicar a notícia do UOL. Eu acho que tem várias notícias que estão distorcendo algumas informações. Os sites de notícias eles jogam algumas informações e a pessoa leiga, e às vezes até a pessoa que já está estudando para concurso, não consegue entender muito o que significa algumas coisas. Eu mesmo, quando eu li, eu falei, nossa, então o diretor-geral, né, o Silvinei Vasquez, ele é condenado numa ação por violência, e depois, olhando a sentença, eu percebi outras coisas. A ideia aqui é trazer luz sobre esse caso e também fazer uma reflexão sobre concurso público, sobre a carreira policial, também sobre a tua entrada no concurso. Você vai ter que ser analisado, sua ética, sua moralidade, a sua conduta social. E será que o governo, na hora de escolher o diretor-geral, não teria que fazer o mesmo? E se teria, que parâmetros ele vai ter que seguir, tá? Mas antes, é interessante eu fazer uma introdução aqui. É muito interessante a gente entender a Polícia Rodoviária Federal sobre o parâmetro de Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É cumprir a lei, é a supremacia da lei. Você que é policial, você tem que entender isso. Tem gente que não entende. A polícia tem a obrigação de seguir a lei. Não só de seguir a lei, mas de atuar dentro dos parâmetros legais, de respeitar as normas, de respeitar os direitos fundamentais, de ter um limite de atuação. Fora isso, é ditadura. Ditadura de esquerda, ditadura de direita. Cara, é ditadura, entendeu? Uma polícia que age fora da lei é uma ditadura. Uma polícia que prende alguém sem mandado é uma ditadura. Uma polícia que exorbita a sua função é uma ditadura, cara. É uma polícia que não respeita a lei. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem como princípio ser uma polícia cidadã, que respeita o cidadão, os seus direitos. É isso que eu aprendi quando eu fui PRF, é isso que a PRF se mostrou quando eu estava lá dentro. E por que eu estou falando isso daí? Porque daí tem a questão da investigação social. Qual que é a função da investigação social? É verificar se o candidato tem uma conduta social para ele poder ser um bom profissional. Uma pessoa que não respeita as leis, uma pessoa que atua fora da lei, ele não pode ingressar no quadro da PRF. É esse o entendimento e esse o objetivo da investigação social. Tanto que eles até mudaram a investigação social de ser algo pontual para ser algo que é feito durante um período maior de tempo para verificar se essa pessoa tem uma postura para ser um policial rodoviário federal. E aqui eu entro dentro da questão. Foi noticiado pelo UOL em primeiro momento e depois por outros sites que o diretor-geral da PRF ele teria causado esse prejuízo à União de mais de R$50 mil por causa de uma agressão que ele teria perpetuado aí contra um frentista. E eu quero analisar essa ação de uma maneira muito imparcial. Eu quero analisar o que aconteceu, porque pode causar muita confusão isso daí. Muita gente falou assim, não, então ele está condenado por agressão. Calma, não é bem isso daí. Você que estudou direito, você tem que ter essa noção e esse equilíbrio para você não julgar as pessoas e para você atuar dentro da legalidade. Nem sempre a legalidade bate com a moralidade, e depois eu quero falar um pouco sobre isso também. Mas vamos então para a situação. O que consta nessa ação judicial? Então eu vou ler aqui uma parte da ação judicial, eu vou disponibilizar ela aqui na descrição do vídeo para que você tenha acesso. Infelizmente nenhuma reportagem disponibiliza, então a pessoa fica lendo algo que são recortes da ação judicial e perde coisas que são muito importantes. Tem uma coisa nessa ação judicial que é muito importante, que é o processo administrativo. Então, qual que é o relato aqui? Consta na referida ação judicial que o autor trabalhava como frentista em um posto de gasolina no município de Cristalina, Goiás. E no dia 17 de 10 de 2000, sofreu agressão física cometida pelo policial rodoviário federal Silvinei Vasquez, ora réu. Conforme relatado no dia do incidente, o autor trabalhava no posto de gasolina,
onde 5 viaturas da PRF pararam para abastecer. Ele foi solicitado para que fizesse a lavagem das viaturas policiais. Isso aqui é muito comum na PRF. Muitos postos fazem a lavagem das viaturas por uma mera liberalidade. Só o fato da PRF estar ali já é importante para eles. Isso daqui é muito comum, não tem nenhuma troca de favor. Só o fato da PRF estar lá no posto já é uma segurança. Isso é uma economia para a administração pública. Mas no caso aí, o que aconteceu foi, conforme consta no referido processo judicial, como no posto de gasolina não tinha como norma fazer lavagem de veículos policiais, o nome da pessoa aqui, que eu não vou falar, negou-se a proceder conforme ele foi solicitado e, nesse momento, sofreu agressão física cometida pelo réu, diretor-geral Silvio Vasques, mediante socos em seu abdômen e em suas costas, sendo que os demais policiais presentes não fizeram nada para cessar as agressões. E daí ele continua aqui, que foi registrado um boletim de ocorrência, que foi feito, e foi ajuizado a referida ação, foi pedido R$100 mil de indenização por danos morais. Eu não encontrei nenhuma ação criminal, nenhuma ação do Ministério Público por um abuso da função, eu não achei nada nesse sentido. O que aconteceu foi o seguinte, que após a instrução de processo foi reconhecida a prova efetiva do dano causado pelo agente público e o nexo causal entre o dano e o ato lesivo, sendo proferida a sentença, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a União ao pagamento de R$100 mil a título de danos morais e honorários advocatícios. É importante aqui nessa ação pontuar que essa ação ela foi perpetuada contra a União, ela foi feita contra a União. Por quê? Lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, coloca que a responsabilidade é objetiva da União. Então, quando você tem algum dano causado por um agente público que está ali exercendo uma função, a ação ela é de responsabilidade objetiva e você entra contra a União. E o que é responsabilidade objetiva para você que é leigo? Você não vai verificar se esse agente agiu com culpa, e a culpa aqui é a imperícia, a negligência, a imprudência, nem com dolo, que é aquela vontade consciente de provocar alguma coisa. A única coisa que se verifica aqui é se teve o dano, se teve o nexo causal, se teve algumas excludentes, mas verifica-se isso daqui. E, como eu falei aqui, foi condenado a R$100 mil e honorários de 15 mil. Essa decisão depois foi modificada, foi diminuído para R$20 mil. E a alegação da União, no caso, também foi que o laudo foi feito, era unilateral, né? Tem um laudo médico lá que, se você olhar na sentença, colocando o que aconteceu, mas eles resolveram acatar os depoimentos. Teve vários depoimentos de várias testemunhas auferindo que realmente houve essas agressões. E houve a execução do julgado. O que é a execução? Essa sentença transitou em julgado. O que é transitar em julgado? É não ter mais recurso. E daí você fala, pô, então quer dizer que você pode dizer que ele foi condenado pela agressão? Não, aqui é outra questão. É uma questão que a União, dada a sua responsabilidade objetiva, teve que pagar aqui ao autor da ação a indenização por danos morais e materiais. Isso não significa condenação do diretor-geral. E isso que pode trazer confusão, que a pessoa lê lá e fala, não, então o diretor-geral foi condenado. Não foi condenado, pelo menos não em trânsito em julgado. O que aconteceu depois é que foi pago isso daí para a União e a União entra com uma ação regressiva. O que é uma ação regressiva? É você cobrar do agente público o valor que a União teve que arcar. Nessa ação regressiva é discutido se há o dolo e a culpa, porque a pessoa só vai poder arcar com uma responsabilidade civil se ela provar que ela agiu ou dolosamente, ela queria aquilo, ou culposamente, daí por imprudência, negligência ou imperícia, ela cometeu aquele dano. E é nesse momento que a gente está. Em primeiro grau, ele foi condenado a pagar. Nós estamos agora no segundo grau. Então, aqui a gente entra numa situação. Pelo princípio da presunção da inocência, a gente não pode acusar ele de ter cometido essa agressão. Por quê? Porque o segundo grau pode mudar. Ah, mas eu não concordo, a justiça no Brasil demora. Meu amigo, é a regra do jogo. E por que eu estou falando isso? Porque você vai participar de uma investigação social e existe jurisprudência pacífica pelo STF que você só vai poder
ser obstado de ter acesso ao teu cargo público se você tiver uma condenação com trânsito em julgado. Porque imagine, você é acusado aí injustamente e você tem lá até uma sentença em primeiro grau, uma sentença equivocada, e daí depois você é absolvido. Então você tem o direito de usar todos os meios processuais legais possíveis para você se defender. E ele também tem o meio. Ah, mas eu não concordo, eu li o processo. Cara, então a gente não entra numa questão legal, entra numa questão moral. Eu tenho minha opinião também, eu vou falar depois, mas a gente tem que pensar nesses termos. E por isso que a gente tem que pensar a PRF dentro dessa perspectiva do Estado de Direito. Por isso, eu acho que muitas das notícias jogam a informação porque falam assim, eu não vou jogar a legalidade, eu não vou jogar que ele não foi condenado, eu vou jogar que a União teve que pagar e daí a pessoa faz a sua convicção baseada no que ela tem. O que eu trago aqui é o que foi decidido na ação. Ele foi condenado em primeiro grau em ação regressiva, ou seja, foi reconhecido o dolo e a culpa. Eu vou deixar essa sentença aqui embaixo na descrição, mas isso daí está sendo discutido em segundo grau. E daí tem uma outra questão que eu quero colocar aqui que nenhuma matéria trouxe, que foi instaurado também um processo administrativo. E o processo administrativo, o objetivo é apurar possível agressão a um cidadão pelo PRF. E eles ouviram 15 pessoas, tem aqui vários depoimento falando que realmente ocorreram as agressões. Então você vai olhar lá vários depoimentos que falam que realmente houve os socos, que realmente tudo aconteceu. Eu vou deixar aqui na descrição, você pode verificar realmente esses depoimentos, pelo menos o trecho de alguns deles. E eles condenaram. Só que daí eles condenaram de uma maneira muito diferente dos fatos, na minha opinião. Então ele coloca aqui, a comissão propôs o enquadramento da conduta como afronta os deveres funcionais de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e tratar com urbanidade as pessoas. E eles afastaram o enquadramento que seria mais ligado ao caso, na minha humilde opinião, de ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Então eles não enquadraram eles em ofensa física, mas sim falta de urbanidade. E isso daí mudou, porque a pena foi só uma advertência. Então tem aqui a pena só foi uma advertência, ao invés de ser uma pena de demissão. Então, teve um processo administrativo, esse processo administrativo teve uma decisão definitiva, mas isso daí demorou tanto também, essa decisão definitiva, que prescreveu a pena. Nem a pena de advertência foi imposta. As minhas conclusões. Pela ótica da legalidade, não daria para dizer que é ilegal essa nomeação desse PRF para diretor-geral, pela ótica da legalidade. Nem a questão do procedimento administrativo. E a questão do procedimento administrativo, eu acho que talvez fique um pouco obscuro aí, porque ele foi condenado num processo administrativo, mas a pena é advertência. Então você vai falar, olha, a pessoa não vai poder entrar porque teve uma pena de advertência. Se o próprio processo administrativo chegou a uma conclusão que era uma pena leve, como que você vai obstar alguém a acessar uma função importante como diretor-geral com a pena de advertência? Essa é a legalidade. Ah, mas eu não concordo. Meu amigo, o PRF tem que atuar pela legalidade e a gente tem que começar a pensar nesse sentido. Agora, tem uma questão, uma ótica de moralidade, tem uma ótica de ética. E aqui entra a minha opinião. Eu não concordo com uma pessoa que já teve no processo administrativo reconhecido que cometeu uma agressão física contra o cidadão ser nomeado diretor-geral. Essa daqui é a minha opinião. Eu não concordo com isso daí. Você vai olhar ali a decisão do processo administrativo e reconhece que ele cometeu violência. Para mim, isso daí é imoral, isso daí é contra a moralidade. E eu quero ver, na análise da investigação social, eles deixarem entrar alguém na instituição que cometeu uma agressão dentro de um serviço público qualquer. Então a pessoa veio da Polícia Civil, cometeu uma agressão contra alguém na Polícia Civil, contra um cidadão ou contra um colega, e você vai deixar ele entrar. Então, essa é a questão que a gente vive hoje. Infelizmente, isso é pouco visto nas nomeações. E não é desse governo, não é de outros. Essa daqui é a minha opinião. Você, o que você acha disso? O que você acha desse caso? Deixa aí nos comentários e bora estudar.